seja bem-vindo ao Qual é o BO Podcast. Estamos de volta e dessa vez aqui no Eco Coworking em Sapiranga. Obrigada, Dé, por nos receber. Bom, eu sou Bruna Monteiro, sou sócia da Altabox Marketing Digital, sou a pessoa à frente do projeto Dicas Vale dos Sinos, confere lá no Instagram, sou criadora de conteúdo, sou organizadora do Cineclube Paranoia, que tá rolando quinzenalmente, de forma gratuita para a comunidade, participo da Vigília Nerd e vários outros projetos por aí, adoro um projetinho novo. Então, vamos seguir aí. Bom, eu sou a Poli Lopes, consultora e estrategista de presença digital e criação de conteúdo para marcas e pessoas. Sou jornalista, doutora em comunicação e cultura e também entusiasta da boa internet e de uma boa novela. Para quem ainda não conhece qual é o BO, eu explico. É um podcast, videocast, projeto de conteúdo, pode dar o nome que tu quiser, mas que tá aqui para quê? Para desvendar as grandes questões da comunicação, do marketing e do comportamento nesse mundo muito louco que a gente vive de caos e desinformação, especialmente na era digital. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos P's, publicitária, palestrante, professora, pessimista e mãe de Gen Z. Adorei! Os nossos programas são quinzenais, eles estreiam na Vale TV aos sábados às 20 horas, pela Vale TV no canal, né? Que é o canal 14 para a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e 6 de São Leopoldo. E também nos seus canais no YouTube e no Facebook. E vocês podem nos acompanhar muito também pelas plataformas de áudio. Tá tudo lá no nosso link da bio do @qualelbopodcast, que tu já pode seguir. E também acompanhar o nosso podcast pelos cortes. Então vamos lá. Normalmente a gente faz o fogo no parquinho lá no fim do episódio. Só que hoje é um episódio diferente. A gente vai fazer um grande fogo no parquinho. Vai ser fogo o episódio todo, com um monte de treta, um monte de bafão. A gente resgatou bafões que aconteceram nas últimas semanas e trouxe aqui para discutir. Mas para isso a gente tem então uma convidada. E eu vou deixar ela se apresentar. Roberta Psichos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia, boa tarde, depende boa do noite. horário que a gente assistir. Pode te apresentar para nós. Que honra estar aqui no meio dessa mulherada maravilhosa. Então, muito obrigada pelo convite, por, enfim, essa acolhida aí e por poder estar junto com vocês para tacar fogo no parquinho, então, para falar de algumas polêmicas da comunicação. Eu sou jornalista também. Trabalhei durante 15, 20 anos praticamente no corporativo, em redações, e em 2018 eu abri a minha empresa, Roberta Comunica, e desde então experimento aquilo que está acontecendo na comunicação e vou indo conforme as oportunidades vão se colocando. Então, sou mestre de cerimônias, de eventos bacanas, de inovação. Também sou podcaster, inclusive já estive aqui nesse espaço gravando podcast, é muito bom estar aqui de volta na Eco. E também faço conteúdos, faço campanhas para empresas, enfim, vou tateando aquilo que faz sentido para mim, trazendo sempre um olhar mais humanizado para a comunicação, que é o tipo de conteúdo que faz sentido para mim e com o qual eu me identifico. Então, muito obrigada, gurias. Bora tocar fogo, incendiar esse parquinho. Saiu um foguinho. Veio a nossa vinheta do fogo do parquinho. Ela veio! Ela tava ali, não olhou, não viu? Mas a galera de casa viu. Então puxa a primeira pauta aí, amiga. Vamos lá, eu fiz aqui um resumão. Quem viu a história da astronauta fake? Ah, meu Ou da Deus. astronauta que não é astronauta. Eu fiz um resumão, até vou ler aqui. A astronauta fake, essa moça, ela postou lá no Instagram dela que ela seria, comemorando que ela era a primeira astronauta brasileira. Ela deu detalhes, ela falou da NASA, ela falou de todo mundo. O que aconteceu? Alguns veículos de comunicação viram, e perfis de rede social que falam sobre notícia, que dão notícias, né? Viram, pegaram o post dela e transformaram aquilo numa notícia. Verificar, conversar com a fonte, passou longe. Quem fez isso? O G1. O G1 foi lá. Só a Globo. Achou trocentas inconsistências. Aí, o que eles fizeram? Ligaram, ligo pro amigo, olha só, me contaram tal coisa. Entraram em contato com a NASA, por exemplo. E a NASA disse, nunca ouvimos falar desta moça. E por aí foi, outros projetos. Estudou em Harvard, 22 anos, estudou em Harvard, né? Formada já, pronta para ser uma astronauta. A NASA, inclusive, disse, tem que ter tantas mil horas de não sei o quê, tem que ter tal formação, tem que ter mestrado nisso. Nada que ela tivesse, né? E aí,
Então foram lá, detonaram ela, o pessoal começou a cancelar no LinkedIn, cancelar no Instagram. Ela foi lá e fez posts mostrando, a foto aqui, minha participação no curso tal. Não sei o quê. Ela com provas geradas por ela, que desvinculam ela da NASA, a NASA aquela que ela disse, né, que ia voar aquela NASA, que ia para o espaço pela NASA. Mas ligou ela a um outro projeto, que é um projeto privado de uma empresa que tem ideias de fazer voos espaciais. Inclusive, tem um voo programado para 2029, mas que ainda não foi aprovado pela agência que regula nos Estados Unidos os voos espaciais. Então, tipo, os caras têm a ideia, né? E ela dizendo que era, e eles também lá não reconheceram essa pioneirice da moça em questão. E aí, quando a gente vê isso aqui, a primeira questão que a gente para pensar é sobre, e é isso que eu quero que vocês falem, é sobre verificação, sobre jornalismo, sobre qualidade, sobre questionar. E eu digo isso não só pelo veículo que não questionou a moça e não foi atrás a veracidade da notícia do que ela estava dizendo, mas até às vezes do post que a gente recebe, do vídeo que a gente recebe no WhatsApp, a importância de fazer essa verificação. Total. Vai, Roberto, tu é nossa convidada, pode começar. Pode começar. Eita! Pois então, gurias, eu sou de uma geração, eu vou denunciar assim a minha idade, né? Eu sou de uma geração que começou a fazer jornalismo pegando telefones na lista telefônica, né? Então, assim, o nosso processo de produção da notícia começava falando com as pessoas, né? Não tinha Google, não tinha acesso a essa informação que circula livremente, assim, sem que a gente saiba de onde que ela veio, quem que criou, né? E hoje, acho que, assim, existem vários mecanismos, inclusive agências especializadas em fact-checking, né? E não sei dizer, hoje estou por fora, mas deveria existir em todas as redações de conteúdo digital espaços, né, departamentos de fact-checking para que isso não passe batido, né? Porque, de fato, assim, o volume de informação, de conteúdo que circula hoje é absurdo. E a gente ter a certeza de que é um conteúdo ok, verídico, não existe se tu não for atrás de alguma fonte que comprove isso, né? É muito fácil a gente cair em fake news hoje. Eu me lembro quando começou essa coisa de promoções e compartilhar cupons e não sei o quê. A Nike, uma vez, eu acho que até foi o Jacomete da rádio que postou e eu fui lá e disse, que legal, vamos compartilhar. Era fake, né? Já lá no início, nos primórdios do Instagram. Então, a gente cai porque, nossa, que legal, que bacana isso, vamos compartilhar. Mas não era real. No caso ali da imprensa, eu acho mais grave, né? Porque a imprensa tem um papel de trazer... Tem um compromisso com a notícia, filtro, né? Só que eu vejo, assim, que eles estão numa situação de concorrência com a internet. Isso. Um desespero, né? Desespero, que aí eles precisam publicar, precisam dar aquela notícia, dar de aquele qualquer furo, jeito, né? E aí eu tenho um episódio aqui que eu quero citar, que foi também de um post que eu vi no Metrópolis, que era do comandante de avião fazendo uma brincadeira no avião, a turbina, o motor do avião saindo fogo, e o comandante falando lá do cockpit, fazendo uma piadinha de São João. Olha a fogueira, é mentira! Olha não sei o que, é mentira. E o Metrópolis noticiou isso como se fosse uma coisa real, como se fosse realmente um piloto, um comandante do voo, fazendo uma brincadeira com seus passageiros. Só que não era. Era um post do Caco, do Caco, que é do Cacofonias, que ele tem uma tese de doutorado sobre isso, sobre as coisas que as pessoas acreditam na internet, né? E ele ficou um tempo fazendo vídeos vestido de comandante. E ele diz o seguinte, que ele, nessa tese de doutorado uma experiência dele, social, né? Ele comprovou que a verossimilhança é mais importante do que a verdade em si. Que o fato de parecer verossímil faz com que as pessoas acreditem. E ele falou que durante esse tempo que ele ficou fazendo esses vídeos, ele tem uns vídeos que são bem... que uma pessoa com noção vê que não é um comandante, um piloto de verdade com as respostas que ele dá, né? Mas que o fato de ele fazer vídeos em aeroportos e com roupa de piloto
fez ele ter mais engajamento do que os pilotos de verdade. Sim. Então, aí ele traz essa questão, que a verossimilhança, o fato de parecer verdade, é mais importante e mais considerado do que a verdade em si. É que a gente tem 2 pontos, né? A gente tem o parecer verdade e o querer que seja verdade. É, que é o que é grande... O que mais movimenta toda a indústria de desinformação é exatamente isso. Eu faço um vídeo defendendo determinada coisa, que é mas falando uma mentira. Sim, dando uma opinião. Dando uma opinião, ou falando uma mentira, distorcendo dados, mas se tu quer acreditar, porque pra ti aquilo faz sentido, tu vai repassar como se fosse verdade. Tu não vai porque tem um interesse pessoal, né? E tem uma terceira camada, né? Que é a gente querer acreditar, né? Sim. Porque pra ti te interessa, nossa, porque que tu legal acredita isso. naquilo. Isso. E tem a quarta camada, que ainda é o algoritmo, que é o editor-chefe do conteúdo hoje em Vai dia. te entregar mais né? e mais e mais que disso. o algoritmo trabalha pra te fazer acreditar que tu tá sempre certo. Mas sabe que... Pra te entregar o que tu quer, aquilo que tu quer acreditar. O meu ponto sobre isso, né? Vocês falaram sobre a perspectiva, a importância dos veículos, né? Terem essa apuração, super importante. Então, a gente teve um outro episódio, acho que foi episódio 3 ou 4, volte ali no nosso canal e assista, em que a gente também se aprofunda nisso, né? Mas o que eu anotei é que era pra trazer justamente essa questão das pessoas, né? Da gente que recebe as informações. E não se apegando necessariamente em desinformação ou nesse viés aí que acaba sendo, às vezes, um pouco político, né? Mas não pensando nisso, mas eu acho que é muito doido, assim, né? Até parece um pouco inconsistente, mas todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Parece que todo mundo é formado e tem opinião sobre tudo. Até tava falando no canal de ontem, a gente tava conversando e tal. Tu vai abrir um post de qualquer coisa no planeta Terra, uma receita, uns bonequinhos de palito dançando, uma notícia, qualquer coisa, e vai ter um comentário, vai ter um ou vários comentários sem noção, né, tacando hate, falando bobagem, e N coisas. Daí tem a questão de que alguns conteúdos não são pra ti, tá, beleza? Mas às vezes falta isso, todo mundo tem opinião, mas não tem senso crítico, sabe? Pra ver, ok, a minha opinião cabe ali, ou o que é isso aqui? Isso aqui faz sentido? Daqui a pouco, em vez de só tu largar a tua opinião, tu tivesse tirado esse 1 minuto do teu comentário pra olhar da onde veio, qual é aquele perfil, o que tá acontecendo ali, tu já ia ver que o que tu ia falar ali, mas isso aí nada a ver, isso aí sim, né, nada a ver, tu que não Eu se acho que a apegou regra essa básica é assim, informação. duvide sempre. Exato! Né? Duvide, olhe, observe, sabe? Acho que a gente vive numa era que tem tanto acesso à informação, tem tanta forma de a gente trocar, aprender, né? É podcast, é canal de YouTube, é curso, é tanta coisa, até o conteúdo gratuito mesmo das plataformas ali, e parece que a gente cada vez segue mais desligado, né? Daí eu não vou dizer a gente, porque nesse caso é uma coisa que eu me policio muito, né? Mas aí sim vou dizer às pessoas, não fazem isso, de se questionar, de olhar com isso, de ver da onde vem, só aceitam como verdade, e saem poluindo a vida dos outros com essas, às vezes, informações imprecisas ou informações erradas. Eu sempre digo que a gente não precisa ter opinião sobre tudo, né? E a Kika sempre diz, não, a gente precisa sim, né? Mas a gente não precisa postar. Isso, É verdade, não precisa postar. Pra mim, a grande regra é assim, ó, tu diria isso na cara da pessoa. É. Né? Porque Exato. às vezes os comentários, eles são tão ofensivos, ou não é nem quando ainda é um dado errado, uma coisa que tá desinformando, até tipo, se tu não tá ofendendo a pessoa, tá, fazer o quê? Tu acredita naquilo ali, né? Tu não quis verificar, tá, fazer o quê? Mas quando é comentário mesmo, assim, quando é hate, quando é crítica, quando olha pra pessoa e daí vai lá. A Mari Krieger é uma que sempre fala que as pessoas... Esses dias ela fez uns... Não lembro se fosse os stories ou se ela foi um vídeo. Eu adoro esses comentando comentários, Falando né? sobre a questão, tipo, da saúde mental e dos comentários, porque daí as pessoas vão lá, não concordam com o que ela vai lá e diz, gominha de tal coisa não funciona. Daí a pessoa vai lá e chama ela de feia. Né? Ofende. Fala alguma outra Infantil coisa. até, Invejosa. Né? E começa a invejosa. apontar, daí aponta defeito. Não é um... Tipo, como eu não vi esses comentários, eu não sei, mas tipo, começa assim, porque teu nariz é gigante, porque não sei o quê, porque tu tem desqualificando a pessoa. Não, e aí a pessoa por atributo, só que tu não sabe como é que isso bate na pessoa, Sim. né? Sim, não, e até nesse sentido do que eu tava falando, daqui a pouco diz...
Mas quem tu é pra tá falando isso aí? Isso. Se tu abrisse o perfil dela, tirasse 2 minutinhos nas informações do perfil dela pra ver que ela é bióloga, que ela é estudiosa, pipipi, popopó, já estaria a resposta ali. Mas não, a minha opinião está acima de todas as coisas e é a prioridade eu dar a minha opinião a todo o resto, sabe? Eu acho que a gente tá... Pra mim, essa é a parte realmente que se fala das redes sociais serem tóxicas. Pra mim, esse é o ponto tóxico, assim, né? Não é sobre, todo mundo mostra a vida perfeita, pipipi. Pra mim, isso não me afeta tanto quanto essa questão de ter tanto ódio disseminado, ter tanta falta de uma comunidade, assim, né? E todos sermos uma comunidade, assim. E fora que o hate, ele dá engajamento, né? Justamente. No fim das contas, Sim. tu vai tocar um hate, tu vai dar mais alcance ainda pra Pra aquele perfil. E aí pra é a aquela perversidade da plataforma, né, gurias? É. Eu acho que tomou uma proporção que faz um mal absurdo pra todos, no fim das contas. E quem ganha dinheiro é quem tá administrando. Mas esse isso troço, ali que a né? Bruna falou de checar, eu confesso que eu já cometi esse erro, Não, né? todos não somos perfeitos. Mas teve uma vez que depois eu fiquei com vergonha do que eu fiz. Que eu comentei num post, num vídeo de uma mulher, que ela tava falando alguma coisa sobre procurar o marido rico e tal. E eu fui lá e fiz um comentário, tipo, querendo ser feminista, Deu um né? fecho feminista, Dei né? um fecho feminista nela. Eu disse, em pleno século XX, as mulheres ainda procurando marido rico, não sei o 21 quê. agora, amiga. 21 não, eu falei certo. Acho que eu falei o ano, em pleno 2024, acho que era. E depois eu comecei a ver outros vídeos dessa mulher e eu vi que ela é humorista. Tava tirando. Vídeo de humor. Só. E daí eu pensei, que vergonha que eu passei, né? Porque Mas era um o vídeo de legal humor. é que tu aprendeu daí com Eu a experiência, entendeu? aprendi. Tá faltando a galera aprender com as suas tosquices. É melhor entendeu? aprender na humorista que tá fazendo piada. Realmente. Passou raiva, né? O que funcionou o humor dela no fim das Exato. contas Sim, era um também, ela né? era um personagem. Não, e Né? pra ver, né? E a gente fica passando essas raivas, a gente fica sofrendo com isso, assim, Muito. sabe? Tipo, poxa, vai pro outro lado. E aí a gente vê, Fecha lá. e aí mostra um pouco até da própria dinâmica do algoritmo, né? Porque se ele te entregou esse vídeo, Aham. é porque ele entende que isso te incomoda. De fato. Eu fiquei Mas incomodada. ele não filtra qual é que é o... Porque ele não, como máquina, ele não pega as entrelinhas do negócio. E depois, quando É eu o vídeo que comecei... está falando determinadas palavras, então ele interessa pra fulana. E depois, quando eu comecei a assistir os vídeos dela com calma e atenção e paciência, eu achei a personagem genial. Tanto que eu comecei a curtir Claro. os vídeos dela. E comentar, ou botar outro tipo de comentário. E eu garanto que devia ter comentários parecidos com o teu na postagem, porque Provavelmente, outras pessoas não perceberam Quem também. nunca vai ler os comentários, né? Não, eu adoro ler comentários. Eu odeio ler comentário Não, é- desde a época do Terra. Vamos pro próximo tópico aqui? Sim. Manda aí. Traz. Falando em hate, agora a gente vai falar em má fé. Má fé. Ih, bota Tem de novo a duas- vinheta aí. duas pautas Bota mais de má outra fé. vinheta, que tem mais fogo no porquinho. Mais uma. Calma aí. Fogo no parquinho. Vamos lá. Tá. Vamos lá então, que a gente já conversou sobre isso no grupo de WhatsApp, mas vamos botar na mesa agora. Esses dias, a Diana Haas, que esteve aqui conosco no episódio 8, vai lá no YouTube e confere, quando a gente falou sobre marketing, varejo e influência. Ela contou uma história, ela compartilhou, né, que ela comprou um curso sobre tráfego pago que se vendia como um curso pró, como um curso avançado de 2 horas. Ela chegou lá, sentou lá pra assistir, né, em casa. O curso, ao invés de 2 horas, ele teve 1h30. E dessa 1h30, meia hora, o cara ficou fazendo propaganda da empresa dele. A outra meia hora, ele ficou vendendo um curso pró. E na parte didática, de fato, ele falou coisas que não eram Conhecimentos pró. básicos. Levou o básico, botou o básico na mesa ali, uns hackzinhos, uma coisa, mas nada demais. E aí, pra vender um outro curso que seria, de fato, o que ele tava... Sendo que esse era pago já, Sim, né? era um Isso. curso pago. Ele usou, digamos assim, o que a gente fala da fórmula de lançamento, de dar alguma coisa para vender outra, só que cobrando 2 vezes. É. E aí, a gente viu isso. E essa má fé nas vendas, ela acaba muitas vezes prejudicando, inclusive, o nosso trabalho. Total. Sim. O nosso trabalho, porque a gente também vende conhecimento, a gente também
transfere conhecimento e acaba aí- competindo com esses perfis na hora de a gente divulgar nossos cursos, nossas palestras, Às vezes dá nossos vergonha, eventos. né? Exato, até porque daí normalmente é um cara que tem mais seguidor, tem um perfil mais que parece bombar mais e vai passar na nossa frente ou na frente de outras pessoas que têm aquela capacitação mesmo, que estão entregando um conteúdo honesto e com bastante conhecimento, né? Eu vou dizer um negócio que talvez eu seja cancelada. Adoro. Mas eu peguei um nojo de curso que vocês não têm ideia. Ah, eu tenho nojo de curso. Sim. Primeiro que assim, eu fui essa pessoa da pandemia que fez curso a rodo, que Sim. se inscreveu até curso do Bial, Também. sabe assim, vamos aproveitar que né, tem tempo Sim. livre, vamos nos aperfeiçoar. Tá, daí nós passamos dessa fase, daí de repente isso se tornou um mercado gigantesco. Sim. Sim. Como ganhar dinheiro dormindo. E gurias, todo mundo dá curso de qualquer coisa. Quem são essas pessoas que estão dando esses cursos? Qual a qualificação que essas pessoas têm? Eu conheço vocês, eu conheço a Polha é doutora em comunicação. Eu sei que ela vai entregar um baita do curso, entendeu? Ela vai dar um puta conteúdo. Só que tem mais uma galera que se vende muito bem. O que valida que é o número de seguidores. Sim. Que domina todas as estratégias de comunicação, de neurociência, de como fazer aquela pessoa que está do outro lado da câmera se encantar com o teu Eu ia dizer, discurso. Eu acho que ela domina os gatilhos. Justamente. Domina Então gatilhos. qualquer merda que ela colocar lá, ela vai vender. Porque ela parece que tem um perfil que bomba mais, com mais seguidores. Daqui a pouco ela dá a impressão pelo lifestyle, pode ser até que seja mais rica, e daí Justo, aquela ela pessoa já pega sabe isso muito ali. bem usufruir da ferramenta, entendeu? Sim, e aí trabalha com a prova social, sendo que é uma Os prova social que tu não gatilhos. sabe se é de verdade. Exato, tu entra ali no Isso. site, na landing page lá do curso da fulana, aí uns comentários lá do José. Tipo, tá, mas eu não sei quem é o José, tu pode ter Pode o ser, ChatGPT robozinho lá. o ChatGPT É. pode até ter montado aquilo ali. Inclusive, Teu marido tem te mandou no curso WhatsApp. de fazer isso. Curso Pois de então, curso. Vende sabe? curso de como encantar as pessoas para vender cursos. Entende? Isso virou uma podridão, galera, sabe? Eu fico até um pouco... fico um pouco nervosa, assim, sabe? Porque, tipo, eu entendo que hoje, né, a gente tem essa possibilidade, né, de criar produtos digitais, de ter uma esteira de produtos multiplataforma. E os clientes, eu sempre gosto de puxar, né, pra pequena pessoa, pra pessoa comum, pra alguém que é como nós, daqui a pouco alguém tem a sua loja, que é psicólogo, que é isso, que é aquilo. E aí a pessoa, ela quer usufruir disso, porque ela sabe que tá bombando, que é um mercado que tá bombando, que as pessoas fazem curso, ela mesma faz E curso. daí tem o cara lá prometendo que se tu fizer um curso, botar no ar, tu vai ficar rico em 7 dias. Exato. Ou que a pessoa vai conseguir fazer tudo aquilo ali sozinha e ainda ter todas as magias que aquela outra pessoa, que E aquelas outras detalhe, pessoas vai têm. conseguir fazer um curso criado pela IA, né? É. Que ele agora não vai tem esse precisar hack. fazer nada. Com apenas um clique. Em apenas um clique, ele vai fazer um curso e vai ganhar dinheiro dormindo. Então assim, a gente traz isso, né, como profissionais da comunicação e do marketing, a gente oferece isso, constrói isso com os clientes, mas eu sempre acho muito delicado e faço questão de deixar claro pro cliente que é um processo, isso envolve grana pra se gastar, porque se tu quer fazer um curso, tu vai ter que alugar aqui o estúdio, aí tu vai ter que me pagar pra eu gravar pra ti, ou se tu tem como gravar, tu vai conseguir editar sozinho, tu vai precisar de ajuda, aí tem que lançar, tu sabe como lança na plataforma? Aí tem toda uma estratégia de E conteúdo. aí tu tem que impulsionar, porque não Exato, vai porque sair tem de que ter graça. uma página de venda. Aí tu tem que ter uma página de venda, aí tu tem que ter patrocinado. Então, são muitos passos, é muito processo. Que eu acho que quando tu tem uma autoridade ali, tu tem, que é outra palavra que caiu ali nesse mundinho aí, mas ainda assim, quando tem autoridade pra isso, vale a pena se fazer, mas é complexo, tem que ter um cuidado, e eu deixo bem claro isso pros clientes, assim, cara, na hora de fazer a tua bio do Instagram, cuida pra não ter essa voz aí, esse tom que essa galera usa, né? Que todo mundo ali, inventor da fórmula tal, mais de 10 mil alunos atendidos, mais de não sei o que, não sei o que, sabe? Mas Então, tu eu tento assim, ó, cara, não faz isso. Busca uma forma tua de trazer o A quão bom tu autenticidade, o quão né? bom tu é aquilo ali, mas tenta se afastar Verdade, disso. Porque os tem muita valores gente que que se já perderam. consegue ter esse olhar de, não, isso aí é mais daquele rodo de gente ali que só quer me vender coisa e não vai me agregar nada, né? Mas tu não acha que esses termos aí que tu acabou de falar, que tu aconselha não usar, eu também aconselho não usar, eu me agonia,
Mas tu não acha que vende essa merda? Não, eu sei que vende. Só que assim, sei que vende até certo ponto. Vende pra algumas pessoas, né? Mas essas algumas pessoas é a multidão de gente rasa. Até Tu vai entrar na vala comum, né? Entendeu? Porque é aquela coisa Parece assim, a conversa que a gente tá tendo hoje, né? O especialista... até prendi meu cabelo, fiquei nervosa. O especialista de verdade... Fez o especialista coque, de pronto. verdade, Fiz o coque da mulher. a pessoa que é especialista de verdade, que tem Sim. informação, que entende realmente do assunto, ela sempre vai dizer, depende. Sim. Ela nunca vai dizer, Nada faça absoluto. isso que vai funcionar. Ela nunca vai te dar uma fórmula pronta. Só que a gente quer ouvir isso, Só né, que, galera? assim, Me diz o que eu tenho que fazer pra eu ganhar dinheiro. O que né? eu percebo é que as pessoas, elas estão... Que as pessoas sempre quiseram fórmulas prontas para as coisas, a gente sabe. Sim. Mas parece que no tempo da internet isso ficou assim, cresceu exponencialmente. Então, essas pessoas que têm má fé, que não são especialistas, elas não têm vergonha de dar uma fórmula pronta. A gente tem vergonha de dizer para os nossos clientes, faça isso que vai dar certo. Sim. Hoje eu precisei lidar com uma gestão de crise num cliente que eu tenho, né? O cliente recebeu um comentário super negativo na rede social. E aí eles queriam excluir o comentário. E eu falei, olha, melhor não excluir, porque essa pessoa que comentou, ela tem muitos seguidores. Se é uma pessoa que realmente quer confusão, ela vai aumentar fazer a barulho. confusão. Se tu excluir o comentário, ela vai aumentar a confusão. Ela vai fazer um stories dizendo que tu excluiu. Pronto, ferrou. Eu recomendo responder o comentário de uma maneira elegante. Aí outra pessoa do cliente, da equipe do cliente, que já conhece este cidadão há mais tempo, falou, é melhor não responder. Eu não tenho, eu não sou uma... Como eu vou afirmar pro cliente, é melhor responder, não é melhor responder? Não tem eu fórmula. Não sei. É. Sim. Não tem A gente fórmula, né? Exato. Até por experiência, tu recomenda que, mas tu não pode garantir, porque cada pessoa é uma pessoa. Daqui a pouco aquele louco ali, mesmo no comentário mais elegante, vai ter a proeza de tirar uma merda dali ainda, né? Pegar uma palavra E vai distorcer a palavra. Aham. Comecei a anotar em páginas que eu sigo sobre assuntos que a gente fala. Sobre marketing, sobre comportamento. Eu sigo muitos perfis que falam sobre marcas, sobre branding, sobre comportamento, sobre tendências de consumo. E essa era uma página que eu seguia, inclusive já indiquei a página aqui pras gurias, indiquei, né? E aí um dia a Polly falou assim, esse cara, ele copia os conteúdos. E daí eu comecei a prestar atenção. Mas a news dele é muito boa. A curadoria da news dele é boa. É que, na verdade, ele é um bom É que daí tem alguém redator, por né? trás ali. E um bom curador. Ele é um bom... mas tem assuntos que ele traz, que quando ele traz como novidade. Eu já vi alguém falando aquilo antes. Entende? E aí eu penso assim, tá, mas ele tá errado? A internet não é um grande lugar onde as pessoas vão se alimentando umas dos conteúdos das outras. Nada é inédito pra quem nunca viu. Eu acho que daí a resposta é, depende. E aí, por exemplo, tem uma outra página que eu sigo, que é o Branded Scolded, agora eu não lembro exatamente, que a pessoa que faz aquele conteúdo, ela assume que ela faz curadoria em outros lugares, né? E no final do conteúdo, ele coloca a fonte da onde ele pegou aquele conteúdo. Tá Ah, aí, é ó. massa. E Isso é- ele, isso é inclusive, honesto. vende o curso de curadoria? como fazer a curadoria e usar a IA para gerar conteúdo Lembra- para as redes sociais. Jesus do céu. Só que assim, Não, mas de uma ele forma assume- legal. Ele assume que ele De uma forma legal. pega de Sim, outros mas aí de lugares. novo, né? É mais do mesmo, é mais do mesmo. Não, mas é ao mesmo brasileiro. tempo, aí era o que eu ia falar, né? A gente teve um episódio todo cujo título ou deveria ser, ou não sei, a gente botou, né? Que estamos na era da curadoria, que não arde tanto, todo mundo. É o que até eu falo, né? Quando lança uma atualização no Instagram, no Facebook, quando lança uma nova rede social, cara, eu tenho preguiça não de cansado, mas tenho preguiça de pegar e publicar aquela informação, porque todo mundo tá comentando. É. Mas ao mesmo tempo eu entendo que também pra minha bolha dos meus clientes, meus seguidores, Exato. talvez essa informação ainda não tenha chegado. Sim. Mas eu fico com essa Mas é que dualidade. Aí tu manda no dentro grupo de mim. WhatsApp. É, mas Mas o troço é tão rápido. É tão rápido que é Quando complicado. tu pensa em
falar, tu já tá cansado daquilo. Exato, então, tipo, eu tenho essa Porque dualidade a nossa dentro. bolha tem a informação. Claro, mas Nosso então... algoritmo tá treinado Mas pra aí isso, mas o cliente talvez Mas não. a importância daí nesse momento, ver o que realmente... Eu colocar ali uma atualização super mesquinha ali na plataforma, pro meu cliente, que a maioria deles às vezes até tem dificuldade de entender a plataforma como um todo, ele nem precisa saber daquilo ali agora. Eu vou ali numa consultoria, na nossa reunião, eu vou dizer, tem esse botão aqui agora. Pronto. Daí eu não preciso passar por esse processo aí, porque não é a forma. Então, é isso que a gente tava falando, a importância de a gente refletir, de ver quando vale, né? De se questionar. Na hora de a gente criar também, né? E quando vem aquelas mudanças, tipo, mudou o tamanho da imagem. Tá, Zuckerberg de novo, tu mudou o tamanho da imagem. Mas na prática, pro cliente, qual é que é a questão? É tu chegar e explicar pra ele, mudou, a gente vai adaptar. Isso. Tipo, o post... Tu só tá contando pra ele, tu nem vai Porque mudar. o post a gente vai fazer, tu vai colocar ali, ele vai falar pra quem? Isso. Né? Vai chegar no cliente de fato? Não é mais fácil, então, fazer exatamente isso? Pegar, quando ir no cliente, explicar pra ele, ou fazer uma mensagem de WhatsApp e mandar pro grupo Mudei o pros tamanho da clientes. imagem porque a plataforma ajustou. Pronto. Isso, tá resolvido. Não preciso fazer um post, não preciso usar essa plataforma, não é a forma como eu quero criar o meu conteúdo. Se é pra criar, que tu cria algo relevante. Mas ao mesmo tempo, voltando ali só pra finalizar isso, a era da curadoria, acho que é isso também, tu conseguir selecionar pro teu público o que tá acontecendo. Mas eu né? acho que é honesto tu falar que aquilo é uma curadoria. Claro, né? exatamente. Então, por exemplo, indicar as fontes. Exato. esse perfil que eu citei, que eu acho bacana, ele usa conteúdos que ele pega no YouTube, que são vídeos longos, e ele transforma num carrossel mais curto. E no final ele diz: este conteúdo é inspirado no vídeo tal, assista o vídeo completo no YouTube. Então ele dá o crédito pra quem fez o conteúdo. E é uma coisa honesta. Isso. Né? Agora, esse outro que a gente não falou o nome, né? Mas a Poli sabe de que eu tô falando. É muito famoso. Ele dá palestras em summits daí do Brasil, né? E tem milhares aí, talvez mais de 1 milhão de seguidores. E ele traz o conteúdo como fresco. Eu quero até usar, como eu vou falar bem, né? Pra analisar aqui que a gente tava falando dessa questão da curadoria, de trazer fontes, e tem um conteúdo que eu gosto muito, que até eu já acho que eu devo ter comentado em algum episódio, que é uma criadora, que às vezes eu nem lembro o nome dela, eu só sei que esse conteúdo aparece pra mim, eu já segui ela, que é o Notícias Felizes para Navegar no Fim do Mundo. Ah, sim. Que aí é um carrossel que ela posta toda semana, eu acho que é toda semana, um boletim de notícias da Clara Fagundes. E aí tu abre o Instagram dela e tá aqui, ó, PhD, pesquisadora em comunicação, cultura e futuro feminino. Show. Então, tipo assim, claro, dá pra mentir, mas pelo menos ela já deu a credencial honesta dela ali. Aí sim bota mais 4K alunas. Ok, mas pegou o melhor dos dois mundos. Trouxe ali a verdade dela, a credencial dela, e aí trouxe uma coisa que daí já até me faz acreditar que seja verdade mais de 4 mil alunas. Mas é muito legal, porque daí passa no carrossel aqui, pesquisa indica tal coisa. Aí diz, o boletim de notícias por Clara Fagundes, fonte The Guardian, fonte Agência Sim, Brasil, lá na sabe? legenda ela também marca os Isso. arrobas de Então, onde ela tipo tirou, assim, né? poxa, tá bem claro aqui Isso, o que é, sabe? isso. E se eu quero ir atrás, eu consigo ir atrás. Esse cara que a gente tava falando, Eu mostrei que a pra gente Rô não quem é. citou o nome, Mas eu mostrei pra ela. ele tem uns posts que ele faz de vez em quando de notícias felizes. Ele deve copiar disso aí. Pois é, mas esse cara que agora eu já sei quem é, tá? E esse cara que eu já sei quem é, tem vezes que ele faz uma collab, assim, né? Faz. E que faz daí também. ele é mais honesto, então, em pelo menos indicar Não, ele que... é muito bom redator, Sim. mas tem alguns conteúdos que até o título é muito quase igual. Muitos é em inglês. Que ele pega de algum conteúdo. Isso eu já vi Sim, muito sim, criador né? copiando Traduz o criador parecido. de fora e fazendo em português. Isso, É. maravilha, E aí, né? eu, que nem a Bruna. A É Bruna fácil, né? falou É. assim: às vezes eu já vi tanto falar daquele assunto, assim, eu tô com preguiça de eu falar de novo daquele assunto, mas o meu cliente não viu. Então, talvez é uma coisa que, assim, talvez até a gente esteja errada, né? Talvez. Mas, enfim. Somos nós a louca. E se você aí tá tão curiosa com quem é esse perfil que a gente tá falando, chama a gente no direct. Mande que a gente sua fala. mensagem. No direct a gente fala, tá? Vamos Porque pra a próxima gente pauta. se questiona Vai também, ser de né? cair os Se não é butiá do nós. bolso, só É. pra avisar. Mas olha só, Mas Gurias. normalmente aqui a gente tem mais perguntas do que respostas. Né? É, mas olha só, a gente tá se alongando muito, Gurias, até falando aqui. Próximo. Bah, mas Eu a acho gente que até tinha que que a gente- falar dessa... Vai entrar Eu agora, acho né? que Vai alguma entrar? das pautas Tá. a gente vai ter que pular, tá? Tá, Eu deixa acho. a Rô falar Mas aqui. eu Como acho que essa assim? aqui tem que ser falada. Vamos Essa lá. aqui tem que ser Né, falada. As a outras gente estava encurta trocando depois. mensagens sobre, né, as pautas desse programa e a gente chegou numa dessas pessoas bacanas, assim, que vendem, então, coisas loucas e absurdas, como, por exemplo, a cura do câncer. Sim.
Tá? Então a gente tem um monte de pseudo-especialistas em saúde vendendo esse tipo de coisa. Uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. E eu até né? fiz um resuminho aqui, só pra contextualizar, que ela é uma pessoa que tem todo um storytelling, né? Sim. Ela nasceu pobre, teve uma vida difícil, enfrentou uma doença, dela se curou. Aí ela conheceu uma ciência que não tem comprovação científica, qualificada por pares, então deve ter algum artigo que diz, mas não é uma publicação dessas que são consideradas qualificadas por pares, né? E agora, então, ela vende a cura do câncer e um curso para ajudar a reprogramar a mente, porque reprogramar a mente cura doenças, reconstrói famílias e, óbvio, enriquece. Claro. E no perfil da Bonita tá ali ciência moderna, avançada e espiritualidade. Mudo a sua vibração, você muda a sua vida. Vocês estão entendendo? E aí tu vai olhar o conteúdo. Copy. É um bom texto. Sensacional. Tu vai olhar o conteúdo dessa pessoa, né, especialmente a apresentação dela, então, que ela conta essa história triste, né? A jornada do herói, aquela que a gente conhece, assim. Que E ela aí quase tu vai morreu e tentar hoje ela entender. salva pessoas. Gente, tá, qual é a formação dela? Qual é a formação dela? Não existe. Fiz faculdade na Universidade X. Fiz pós-graduação na Y. Participei de congressos internacionais de saúde. Quais Que são os congressos? De amigo? que ano? Ela tem um Vocês diploma estão no entendendo? Instituto Universal Brasileiro. E aí tu vai olhar lá, o que dá mais raiva é que tem um monte de amiga que segue. Ai, que ódio. E não, né? Gente, vamos acordar. Tem alguma coisa de errado. Como é que Mas vai vender a cura do câncer? A própria universidade, o próprio conhecimento científico, ele já tá sendo desvalorizado, né? Quanta gente que a gente vê aí, o pessoal... Porque hoje em dia é muito fácil tu ganhar dinheiro sem ter estudo. Né? O advento da internet trouxe muitas possibilidades de ganhar dinheiro E o sem estudar. self-made ali, né? Não, e o Vou seguinte, eu tu mesma pode buscar o dizer, conhecimento. tenho Sim, formação vendendo em a medicina, meritocracia. mas tu É. não precisa provar onde tu fez. É, não. Ninguém E- te pergunta qual é E a outra, faculdade. e outra coisa, a gente tem um nível educacional, hoje em dia, universitário, mega precarizado também. Muito. Até as universidades que eram consideradas de alto nível acabaram se precarizando para concorrer com as universidades de mequetrefe. Então, aquilo que nós estávamos falando hoje de manhã na nossa reunião, né? O nível de exigência O nível do é magistério, outro. por exemplo, É. que caiu drasticamente, porque quem hoje vai pagar uma faculdade de licenciatura e Mesmo, pra- e presencial, tu vai pagar mesmo que tu tenha uma bolsa de 50%, continua sendo caro. Sim. É, exatamente. E nós passamos por uma crise do ensino, né, de É. graduação, enfim, E né, aí, durante um bom tempo aí. O que acontece também é que as pessoas estão pensando assim, mas por que eu vou lá fazer uma faculdade, vou me graduar, se eu posso estar aqui ganhando dinheiro de uma maneira prática, né, vendendo alguma coisa ou sendo criador de conteúdo, enfim. Então, é todo um contexto, né? E eu vejo que hoje não é mais a formação, a tua diplomação, a tua graduação que te valida. É o teu perfil. É o teu número de seguidores. É o teu E os perfil. teus 10 mil alunos. Os teus, e o teu carisma, a tua capacidade de falar E os 10 mil alunos palavras que tu coloca legais. que tem no perfil. E é E geral. assim, eu gosto do nosso programa porque a gente vai vendo que tudo é camadas, né? Porque se a gente até, a Roberta, a gente já fez até um parênteses aqui, meritocracia, e aí a gente vai falando de economia e sociedade, e a gente, né, tem vários grandes BOs da sociedade. Mas a gente tem que... Eu perdi totalmente meu raciocínio, porque eu fiquei... Tem tanta coisa nisso, sabe? É tantas camadas, assim. Mas o que eu queria até falar antes era que... da importância de como a gente vai... Nossa, eu não faço a menor ideia do que eu ia falar. Caramba, gente! Não corta, segue, velho. Quem fala, sabe fazer ao vivo. Me Exatamente. bananei, daqui a pouco eu lembro e eu Tá, volto. vamos pro próximo tópico? E Vamos. aí a gente volta depois. Se tu lembrar, tu diz, volta. Volta que eu quero Isso. falar aqui. Mas Em eu uns 30 acho- segundos eu vou dizer Mas isso. eu acho importante a gente só citar a pergunta, Lembrei. né? Cadê o Conselho Federal de Medicina? Exatamente. Né? Cadê a regularização da plataforma? Cadê, gente? Cadê que não Quantos tem alguém seguidores ela diz tem essa mesmo? mulher? Não. não- milhão. Ela tem Eu 1 milhão de lembrei, seguidores. chega Tu vai dizer disso. que não tem um médico do Conselho Federal de Medicina Que ou já de tenha algum visto? conselho estadual de medicina que que- possa olhar e dizer, tipo... Só que no caso, se ela Não. não é médica, o Conselho Federal de Medicina vai fazer o quê?
Mas justamente ela tá propagando Ela tá uma vendendo cura coisa pra uma de saúde. doença? Eu acho que oficialmente processar? eles não podem fazer nada específico, porque não é uma médica que está tendo uma má mas prática, aí mas vem pode a- abrir. Mas é como um conselho federal de medicina, acho que tem que ter um Ela tá compromisso. propagando uma prática médica, Isso, acho ela que tem tá que ter um trabalhando como compromisso se fosse. Ah, mas aí em vem abrir os- essa Vem os conversa. histéricos apocalípticos, vai dizer que é censura, que Ah, é... dá tô nem aí, sempre que a, vai ter que a hate. indústria farmacêutica Ah, que tá. está querendo esconder a Mas, verdade. Então, Mas vai essa vibrar, galera vai cai no vibrar e curar mesmo teu câncer. lugar, gurias, desse povo propagando a balinha de goma, né? De Que é a milagres pra indústria que mais saúde. fatura na atualidade. Justamente. E aí, É a nós indústria aqui, da Uel. no nosso Nossa. humilde podcast, querendo lutar contra essa gente. Sim. né? Mas o que eu ia falar antes de a gente ir pra pauta era Ei. isso. Eu lembrei, gente. Que ao mesmo tempo, sim, tem casos em que a pessoa não vai ter graduação e tem ali, até como meu pai gosta de falar, né, a graduação da vida, que realmente traz ali uma experiência vasta, mas aí é aquela questão, a pessoa... Mas não a cura do câncer. Mas exatamente, São tem, áreas. tem limites. Áreas e áreas, né? Tem. Daqui a pouco a pessoa vai vender aquilo ali, vai se vender como alguém que realmente teve superação e quer compartilhar a sua história como inspiração, show. Mas aí tem limites quando a tua não formação Sim. pode ser atingível para as pessoas, né? Não estamos dizendo aqui que a pessoa, Isso, para eu só queria- eu espalhar queria trazer esse conhecimento, ela disclaimer. precisa ter uma graduação. Não. Mas agora depende do tipo de conhecimento. Justamente. Sim. Eu tenho um grande amigo, que é palestrante, que é o Chico Ferraz. Beijo, Chico. Que ele dá palestra de vendas. Ele é uma pessoa que Especialista tem uma história nisso, de né? vida muito inspiradora, que veio lá do interior, foi trabalhar como vendedor. A experiência de vida dele valida o que ele passa O que ele pras vendeu pessoas. durante a vida toda. Exatamente. E ele tá Ele- vendendo o carro, né, gente? Não, agora ele vende até Tem mais coisa que tá Técnica vendendo. de venda. Ai, meu ele Técnica vende de venda. técnica de venda. Perfeito. Porque ele aperfeiçoou-se. Porque ele é um Aí bom sim, vendedor. Exatamente, porque ele foi um bom vendedor, ele trouxe, ele se especializou naquilo na escola ali da vida, né? mas Ele- com muita prática. com muita prática, então ele tem uma história Um método que ele valida desenvolveu. Sim, né? aí o método é verídico. Aí sim dá pra vender Justo. como método, né? Mas É. nem todo mundo tem o seu método. Nem toda pessoa que vai dizer que tem seu método realmente é um método, né? Eu gosto. Não, e pode até ser um método. O problema é que embasamento que essa criatura tem. Não, mas é isso que eu tô dizendo, porque pra mim não é isso. método, entendeu? E Se tem não tem embasamento, não é ciências. método. E fora que mistura É tudo, que tu né? joga no Curar chat doença, GPT, vamos reconstruir criar um família. método para fazer tal E coisa? tem Vai lá, ciências entendeu? e ciências, né? Vamos Exatamente. combinar. Porque nós aqui, a gente trabalha com marketing. Marketing é uma ciência humana, não é uma ciência exata. É muito possível que uma pessoa consiga desenvolver um método de trabalhar com comunicação e ela não precise ter graduação para isso, né? Mas você agora vai falar das ciências exatas, vai falar Agora, de saúde, vai falar cura de... do câncer, física quântica, gominha para pele, e isso é conhecimento científico que precisa ter estudos, Sim. precisa ter método científico para Validação comprovar. científica para isso. Exatamente. E aí isso me incomoda, assim, porque dentro de várias conversas, até das conversas das pseudociências, né? Porque mesmo sendo pseudociências, não é uma desmoralização, é só que não são coisas exatas, são ciências não exatas, vamos dizer assim, né? Que tem muita coisa bacana, né? De programação mental, de Justo. estudo disso. E tem muita Eu adoro coisa... essas coisas, mas eu sei que tem um limite. Até no né? tá em questões holísticas e alternativas, mas aí tem tanta gente vendendo certezas e garantias e misturando o cos com a calça, eu ia dizer outra palavra, né? misturando ali as coisas que acaba desmerecendo as coisas reais, as coisas que podem nos ajudar a refletir, pipipipopopó. Próximo, vamos Pra lá. passar outra raiva agora. Vai. Então, frases apocalípticas que a gente tá cansado de ouvir, eu vou ler o print. Peraí. É um print de um post no LinkedIn da Beatriz Salles que ela fala o seguinte: não é por nada não, mas se eu ouvir mais uma pessoa usando palco de palestra pra falar que a TV tradicional tá desesperada e tá morrendo, ou que as mídias impressas estão morrendo e que ninguém mais quer ler nada físico, eu nem sei. Se é para fazer essa afirmação, pelo menos seja responsável e coloque fonte, dados, mostre de onde veio essa conclusão, como chegou nisso. Nem que seja para ser transparente e falar que é só uma percepção sua, porque é o que mais tem. Estão Ai, falando a isso TV aí desde 2010, A TV né, aberta gente? está morrendo porque eu não assisto TV. Ah, tá bom. Sim, porque a tua bolha não assiste. E aí eu trouxe mais uma colocação que eu peguei numa newsletter que eu tava lendo, que tipo, que se fala muito que os streamings vão matar a TV aberta. Mas os streamings estão investindo cada vez mais em, abre aspas, programas não roteirizados.
Ou seja, que acontecem ao vivo e a cores porque, aspas, muita gente, principalmente os mais jovens, trata os streamings como a TV de casa. A pessoa vai lá, abre a Netflix e deixa a Netflix rodando. Sim. Como eu faço com a Globo, por exemplo. Sim. E aí, também tem outro ponto, né? Atrair anunciantes é a prioridade. E no conteúdo ao vivo, marcas costumam colocar mais atenção e dinheiro. Por quê? Porque elas fazem isso com a TV. Exatamente. E a pessoa que fala que a TV tá morrendo, ela não sabe o que acontece com uma marca quando ela investe numa cota do Big Brother, por exemplo. Nossa. Sim. Ela não sabe o que acontece com uma marca quando ela paga um merchan da Globo, da Odete Roitman, dizendo que não vai usar o produto, pra depois, na hora do comercial, ela dizendo só a Odete Roitman pra recusar este produto, porque eu, Débora achei Bloch, fantástico. uso este produto. Fantástico. E a Boticário deve estar vendendo loucamente hoje. E assim deve ter a gente vendido horrores. mistura as duas coisas. Porque foi maravilhoso esse a publicidade na inserção da novela. Porque eles botaram a personagem, que é a vilã, falando mal do produto. É. Ela menosprezou o produto. Ah, é brasileiro, não. Se não é de Paris, eu não quero. Pra poder fazer esse gancho contrário. Não, E na hora do comercial. Sim, no comercial. Mas eu digo, tipo, na novela eles fizeram uma publicidade que falou mal do produto. Sim. Mas quando Sim, há com a intenção de reverter Exato. depois. Tá, a e aí, conversa, só um né? parênteses, quem é que ganha esse dinheiro daí? Será que uma parte fica com a Globo, uma parte fica com a Globo atriz? ganha. Ah, Deve tem ter uma daí- coisa é assim, que daí né? são duas publis separadas são vendidas justas, num são duas pacote. É a coisas publi separadas. da novela, né? Que daí ali a Celina trouxe que ela tava usando o Boticário e aí teve essa conversa com ela. E tem a publi do intervalo, que daí eles tiveram que comprar mais ali o horário nobre pra fazer a propaganda Sim, sim. com a Mas Débora a quem Bloch. fica com propaganda o dinheiro, que entendeu? fez É ela uma vinha. parte Não, a acho Globo que e uma outra a parte- atriz. isso. E agora eu quero fazer um gancho aqui pra minha área, que é a área do branding, né? Que é uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes, que investir em mídia off ainda não e sempre será algo que é muito bom para o branding. Por quê? Porque a mídia off, ela não tem o alcance da internet, mas a validação dela é muito maior. O nível de confiança e atenção da mídia off é muito maior do que a atenção da internet. Porque a internet, a rede social, a gente presta cada vez menos. O nosso nível de atenção ele está em queda vertiginosa na rede social. E o que tá na mídia off, mesmo que tu seja uma pessoa que não assiste TV, mesmo que tu seja um jovenzinho que não ouve rádio, não assiste TV, tu tá andando na rua, o teu cérebro tá recebendo a imagem do outdoor. front, do outdoor, do impresso, que tá sendo impactado por aquilo ali. Então, assim, essa ação ali do Boticário, ela provavelmente tem menos views do que uma grande ação na rede social. Mas a importância e o nível de atenção que ela gera é muito maior. Não, E a sem validação da TV. E ela Eu ia gera dizer, notícia. e sem falar que daí já gerou notícia. Eu não olhei aquele episódio, mas instantaneamente já tava ali, não só nos portais de publicidade que eu acompanho, mas também nas redes sociais, comentando como um todo. Então, nem quem assiste a novela, muitas pessoas vão receber aquilo ali pela rede social, vão ver ali de outra forma. Ou daqui a pouco eu vou comentar pra minha mãe, ela vai saber, ela vai ver, e daqui a pouco era um lançamento de um produto, e a minha mãe veio, ai, a Bruna me falou não sei o que. Pronto, já fez ali uma conexão com aquilo ali, Até né? eu fiquei com vontade de comprar aquilo. E é isso, né? marketing funcionou ali. A novela, a TV, ela continua sendo esse canhão super poderoso, né? Sim. E é claro que houve uma pulverização da verba, né? Da grana. Já não se ganha tanto dinheiro na TV, tanto é que a Globo teve que dispensar um monte de ator, teve que mudar todo sua estrutura. Mas é a vida, né? Mas Ela é, vai, né? ela vai Porque- evoluir. É a vida, não. Quer dizer, tipo assim, as coisas evoluem, elas mudam, elas se Exato, moldam. assim como, né, ali eu saí em 2018 de jornal impresso, porque de fato, assim, a queda era absurda, não estava se enxergando uma maneira de sair desse buraco, né, e sei que até hoje é um desafio muito grande para veículos de muito tempo, de, né, Veículos toda uma mais estrutura tradicionais, né? que tem um parque gráfico que precisa rodar e que ali ainda é de onde vem Até a porque grana, daí é entendeu? caro fazer o Justamente. impresso, é caro ter esse formato hoje. Isso. E ao mesmo tempo dá um quentinho no coração. Tu vê, teve notícia circulando recentemente, né? De que o impresso tá dando uma respirada. Sim, o né? impresso, sim. Tem crianças, jovens fazendo o jornal do bairro, porque, Sim. né, tem uma... Sim, eu vi a notícia viu dos isso? Gen Z que estão fazendo fanzine. Isso, E isso. fazendo Que jornalzinho é uma coisa do que era bairro. super popular na década É. de 80. E, fanzine. gurias, a gente tá num podcast que é um filhote do rádio, né? Sim. Vamos falar sobre isso. O rádio nunca morreu. Sim. Na época que eu trabalhei na RBS, a Rádio Gaúcha era, e continua sendo, o veículo que mais fatura.
Ainda, Inclusive- gente, a Globo, tem uma galera que adora dizer que a Globo tá falida, que a Globo precisa do dinheiro do governo, não sei o quê. A Globo é uma das 50 maiores empresas do Brasil. E que é uma das soube... maiores redes de comunicação do mundo. E eu ia dizer, e que soube estar Se sabendo se reinventar. reinventar. Tem o Globoplay, né? Posta os cortes da novela e dos seus programas nas redes. E tem muito acesso nas redes sociais trouxe com aqui os cortes, Até sabe? coloquei porque o que se fala muito que a Globo tá quebrada, que a Globo tá morrendo, é exatamente por causa do Ibope, né? Sim. Mas daí até o cara eu peguei um post aqui, depois a gente pode botar os links todos Sim, na na descrição. descrição. Mas ele fala da mudança de como se mede o sucesso de um conteúdo na era digital, que essa audiência linear, que é o Ibope, ela não funciona mais. Ela não é a principal métrica, a gente vai contar ela sim, porque tem as pessoas, tipo eu, que assisto ao Na vivo, TV. Na TV, mas só que tem um detalhe, eu assisto na TV através do Globoplay. Eu também. Então Daí eu já já não não conta. conto como TV. Eu também assisto. Mas eu tô lá Na TV assistindo. ao vivo. Não, mas eu assisto ao vivo, meu Globo. É. Tipo, na minha casa não tem antena. É. Eu assisto Globoplay direto. Muita gente não tem antena em casa. Sim. E assiste o Globoplay ao vivo. E aí, as TVs ao e o vivo. que se coloca nessas métricas, tá? Tipo, engajamento em rede social, menção orgânica, pesquisa do Google, consumo multiplataforma. Então, o conteúdo pode não bombar no Ibope, mas se ele viralizar nos vídeos curtos, as pessoas assistem novelas inteiras em corte no TikTok. E era o que eu ia E daí tu falar. vai me dizer que a Hoje, novela não tem audiência? agora tem até rede social disso, uma rede social que é pra assistir novelinha, que daí eles criam umas novelinhas com umas atuação bem tosca, mas que é só pra quem gosta de consumir um conteúdo inteiramente por ali, né? E eu comecei olhando a Vale Tudo, eu olhei 1 mês e pouco da novela, tipo assim, todo dia, né? Mas pela Globoplay sempre, porque eu gosto de olhar depois e tal, e pausando. Mas agora eu não tô mais assistindo a novela, assim. Eu tô acompanhando as notícias do que acontece. Aí, se eu quero ver uma cena, daí eu procuro o episódio, mas eu não tô mais acompanhando... Tá pegando as fofocas. Tô acompanhando a notícia e não tô assistindo Ó, peraí que a novela. doutora vai falar Trouxe. agora. Ela trouxe a... Qual é? Trouxe a tese Bíblia ou a dela. dissertação? Quando eu digo que eu sou doutora, é porque eu sou doutora de verdade, com doutorado. E meu doutorado, a minha tese é sobre novela. E redes sociais. Talvez eu goste desse assunto, né? Mas eu queria comentar um outro negócio, que eu até destaquei 2 pontos aqui, mas o principal deles, que a gente tá falando disso, de usar o Globoplay pra assistir. Em 2019 isso não existia. Eu escrevi isso aqui no final de 2018, eu fiz a última revisão. E eles estavam lançando o simulcasting, que é a exibição simultânea de programação que está passando ao vivo na TV. Viu só? Nada de novo. Ainda não tinha. Então, quanto tempo faz? 6 anos. Então, é toda uma mudança de paradigma e é óbvio que quando a gente vê o trabalho que a Globo, vou pegar a Globo porque é a maior Sim. produtora né? Mas, e a que tem mais audiência. Mas o trabalho que eles fazem, por exemplo, perfil da Maria de Fátima no Instagram. Sim. É novo? Não, porque a Vivi Guedes já teve isso lá na outra Sim, novela em 2019 sim. também. Mas, tipo, é um formato e eles estão mais aqui certo de vender anúncio em todas essas coisas e fazer e conectar conteúdo, porque tu faz essa história. A gente tá o tempo todo falando pros clientes que tem que fazer storytelling, que tu tem que saber contar a história, que tu tem que tá conectar os multiplataforma. pontos de contato. Tu tem que ser, a gente fala isso o tempo todo, e é o que eles estão fazendo. E o que uma Então, marca... é um baita exemplo pra Sim. gente olhar, inclusive, enquanto empresa, Sim. pra pensar, tipo, como é que eu vou contar a minha história? Não, e o que Viu o uma que eles tão marca fazendo? gera de vendas com essas ações é uma métrica. Sim. Porque essa da Boticário, essa com a Odete Hortman, não foi a primeira vez que o Boticário fez ação de merchandising com a personagem da novela. Teve uma outra... Quando eles lançaram a linha Bote, que é do ácido hialurônico, eles fizeram com a Lília Cabral, que não lembro qual era a novela na época, que ela era a personagem principal da novela. E eu lembro que eu conheci alguém que trabalhava na agência que fez essa ação. O produto esgotou no outro dia, gente. Cara, olha o que tem. A gente tem linhas de esmalte que são assinadas pelas personagens, pelas atrizes, né? Isso gera coisa. Teve uma da Giovanna Antonelli também, um azul que ela lançou, assim, eu que lembro. virou febre. Que hoje ainda é uma das cores mais vendidas da marca. Foi isso Essa que eu moça aí se pesquisei. deu mal recentemente, né? Essa aí dá pra gente Esse falar pode ser outro sobre isso. episódio. Dá pra falar sobre as gafes da Giovanna Antonelli, que foi cancelada com razão, Vender né? curso? Vender curso, viu? exatamente. Eu acho que temos 5 minutos. Eu ia dizer, a gente tem que ir encerrando, gente, infelizmente. A gente podia ficar aqui mais umas A gente 2 nem vai- horas. nem vai A falar gente o pulou último tópico. várias Eu acho que nós podíamos várias fazer coisas. só um tópico só de novelas.
Eu acho. Então, pra fechar as dicas, eu começo porque a minha dica tem a ver com o que a gente tava falando, então, que a gente tava falando de novela. Eu vou dar aquela dica. Como a Globo, a empresa Globo está comemorando 100 anos, desde o primeiro jornal e depois rádio e não sei o quê. Tipo, eles estão com 100 anos de Globo com toda essa linha do tempo. Eles lançaram um link fazendo que é... A gente coloca aqui, mas a gente, Globo.com, que é começo, meio e começo. O Brasil em 100 anos de mídia e publicidade. Então, eles fazem esse paralelo entre o como evoluiu a comunicação, o como o Brasil evoluiu nesse meio tempo, e fala sobre publicidade, sobre marketing, sobre comunicação de uma forma geral, sobre as novelas, aonde entra, como é que, né, como tudo aconteceu. E ele é legal pra gente entender exatamente isso, que ninguém mata ninguém. Porque, tipo, eles começaram com o jornal, eles têm a rádio, eles têm... Agora, continuam tipo, com todos esses TV, veículos, com né? todos os produtos, eles têm podcast, eles têm canal social, eles têm tudo, e todo mundo coexiste, então ninguém matou ninguém. Ajuda a gente a entender que o mundo não começou agora, principalmente, né? Porque a gente fica pensando, nossa, podcast é massa, a gente adora fazer, só que a gente tem rádio, a gente faz vídeo, mas tem TV. Então são coisas que já vieram antes e que os formatos eles se transformam, a gente se apropria. E também, muito importante, para mostrar que a nossa dramaturgia fala mais sobre a gente do que muita gente gostaria. Vale tudo tá aí. Não, Vale tudo tá aí pra mostrar a hipocrisia das pessoas. E podem criticar a Manuela Dias, esse remake, podem dar todo esse auê, mas a novela tá trazendo várias questões atuais da nossa sociedade, temas, às vezes pincelando ali, mas várias coisas que estão permeando a nossa sociedade, assim como as novelas sempre trazem, tem esse poder de mudança, de transformação. Só não precisava ter falado do Bebê Reborn. Eu achei legal que falou, achei bem divertido. Mas eu acho que eles mataram o assunto rápido, Sim, né? foi só aconteceu. Só pra botar e gerar, mas Ela gerou vendeu o conversa, Bebê Reborn, entendeu? vendeu. O pessoal comentou nas redes sobre isso, até a novela tá falando. Eu lembrei Gerou do mito. parto de Bebê Reborn que teve. Tá, vamos lá, acelera. A minha dica, então, é uma série da Globoplay, que é Pablo e Luizão. Nós já indicamos. Todo episódio alguém recomenda. A gente já indicou essa série aqui em outros episódios, né? A Poli já indicou. Aí a gente, cada uma de nós começou a assistir. E realmente, assim, fazia muito tempo que eu não assistia uma série brasileira tão boa, que ela, ao mesmo tempo, ela é divertida, mas ela, assim, dá um pouco de agonia. Ela é baseada em fatos surreais, como diz o Pablo Vieira, né? E assistam, então, é uma série muito boa, engraçada e um pouco tensa, assim, também, né? Tem um humor um pouco agoniante, mas vale a pena. É que eles são muito enrolados. É que eles são, o brasileiro na nutshell, assim, o brasileiro no seu mais puro suco do brasileiro, desorganizado, mas boa gente. A nossa dramaturgia fala mais sobre a gente do que muita gente Exatamente. gostaria. E vamos exaltar nosso audiovisual nacional, tem tanta coisa legal. Eu quero fazer um comentário sobre a Globo. Não se Assistam demora. Raul Seixas. Não se Quero demora. fazer um comentário bem rápido em uma frase. Sabe por que eu gosto da Globo? Porque a Globo é odiada pelos extremos A e B da nossa sociedade. Lembra que tinha um monte de adesivo na época? né? Os dois extremos da nossa polarização política odeiam a Globo. Isso. Por Isso que é eu legal, gosto. né? Por isso que eu Ou seja, gosto. ela tá fazendo um bom trabalho. Ela tá fazendo um bom trabalho, porque ela tá sensacional. botando os histéricos tudo pra brigar. E já que eu tava falando de exaltar o nosso audiovisual, quem ainda não assistiu, assista Homem com H. Tá disponível na Netflix. sim. É a história da vida do Ney Matogrosso, né? E mostra a importância da autenticidade e de como ela como um valor de tu compartilhar quem tu é o que mais importa, porque ao longo ali, pelo menos do filme, a gente pode ver ele negando grana, negando algumas oportunidades, até sendo se atendo ao que era importante pra ele, a quem ele era, né? Ao quem ele é, no caso, mas digo, era na sua juventude, assim, né? E ao mesmo tempo que isso... ele errou na carreira dele, como muitos artistas, flopou em alguns momentos, mas sempre testando, sempre querendo nunca, dar né? voz. Quem nunca? E sendo autêntico, se né, encaixar, gente? né? Sendo autêntico, sendo Exato. ele o tempo inteiro. E aí, foi lá, teve que reformular um pouco pra, no final, quanto mais puro vinha de dentro dele, melhor foi e mais bombou e mais fez sentido. Então, acho que é um grande artista brasileiro que serve como exemplo e o filme muito bem executado com uma ótima produção. Antes da Roberta falar, então eu vou Jesuíta falar Barbosa. um minuto. Assistam Raul Seixas, O Meio, na Globoplay. É muito bom. Já tá disponível. Já, eu tô na metade. E assim, ó. É uma vale. série. É uma série, 8 episódios. O Ravel Andrade tá arrasando. Amo ele.
ele e Julinho Andrade. Julinho Andrade é o pai do Raul Seixas. Sim. Então é maravilhoso que é os irmãos atuando como pai e Sim. filho pela primeira vez. Porque eles já foram irmãos do Betinho, né? Aham. E agora... Mas é muito bom. O Paulo Coelho é muito engraçado. Qual que é o nome da série que foi inspirada no livro da Fernanda Torres? Fim. Fim. Eu assisti Fim, Assistam muito a bom Fim também. também, Fim, que é muito bom também. puro suco Globoplay. também. Espetacular. Tá, eu assim como fui a rebelde da comunicação, assim, e tô meio enojada, assim, em vários aspectos. Não. Eu enveredei para filosofia, estou terminando minha dissertação de mestrado, né? E eu resolvi estudar relacionamentos femininos, sororidade e tal. E eu comecei a ler no início do ano essa Bíblia chamada Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E, assim, leiam. É essencial para que a gente possa compreender a questão da escravidão no nosso país e em outros tantos países onde houve esse horror que foi. É uma saga muito bem escrita da Querindé, que é uma mulher que vem da África para o Brasil. E vocês lembram que foi, inclusive, samba enredo da Portela. Acho que faz 2 anos isso. Eu tive contato e fui saber da existência desse livro em função do carnaval, que é outro fenômeno cultural nosso que é maravilhoso, espetacular. E quando eu assisti esse desfile dela, eu fiquei, assim, tocada, emocionada. Preciso ler esse livro, preciso saber que história é essa. E assim, são 900 e sei lá, mesmo. quase 1.000 páginas que tu lê, assim, querendo saber o que vai acontecer, o que vai dar da vida dessa mulher. E quando tu chega no fim, tu diz, por que terminou? Eu quero seguir sabendo mais. E assim, estudando essas relações femininas, esse livro ele é essencial para isso também, porque tem muitas amizades dessa mulher, que é uma mulher negra escravizada, com mulheres brancas que apoiam umas às outras. Então, caramba, assim, é uma aula de história pela perspectiva que a gente não está acostumada a ter, né? Uhum. E que é essencial para a gente quebrar certos padrões sim. de comportamento, de entendimento do que é ser negro, né? Claro. Do que é ser uma mulher negra que está lá no final da cadeia, né? O último. Porque a gente, O muito último da dos história, últimos. a gente sabe a história pelos vencedores. A gente sabe a história por quem a justamente. conta. Então é importante a gente buscar outras vertentes pra gente Isso. conhecer outros lados da história Isso. que acabam sendo apagados, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ela, assistir a uma palestra dela, tudo! e muitas mulheres negras emocionadas, falando, trocando com ela, assim, porque traz muito sofrimento. Mas, por outro lado, traz uma outra perspectiva, porque não vou dar todos os spoilers, assim, mas é uma mulher negra que não desistiu de prosperar, de ir atrás, de conquistar tudo que jamais podia ser sonhado por uma mulher negra. Ela foi lá e fez, sabe? Que Então massa. assim, arrepio quando eu falo. Que massa, Então né? fica a dica, eu sei que assusta no início, assim, putz, grila. Mas, gente, assim, ó, eu não gosto de quem reclama de tamanho de livro, quem reclama do tamanho da série, do filme. Mas, gente, a gente tá com pressa pra viver agora? Nem assim, vamos parar de, né, scrollar isso aqui infinitamente e vamos ler, vamos aprender com quem tem uma escrita essencial e necessária pra gente transformar muitos, né, paradigmas aí da nossa Obrigada, existência. Beta, pela sua dica, pela presença no nosso podcast. Estamos Obrigada encerrando eu. aqui, a gente até já estourou o nosso tempo. A gente agradece a quem nos acompanhou. A gente fica por aqui, a gente volta com um programa inédito no dia 26 de julho, às 20 horas, na programação da Vale TV e na internet, no YouTube da Vale TV Play e Qual é o BO, que somos nós, né? Claro. Facebook da Vale TV também, no Spotify e demais plataformas de áudio. Não deixa de nos seguir no @Qual é o BO Podcast. E eu não devia falar isso, que era falar da Poli. Vai, Poli, fala de novo. Que pra não perder nenhuma novidade, então segue a gente no Instagram, Qual é o BO Podcast, e também segue a Vale TV Play, certo? Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo. Beijos. Bye! Beijos, obrigado!